Bom dia a todos, Shalom Adonai. Estamos juntos mais uma vez para mais um momento de exposição, de diálogo, de interação, de comunicação, aqui nesta plataforma, nesse espaço do saber, propiciado para você estar comigo e alcançar essa oportunidade. Eu quero te lembrar que você precisa não se esquecer de dar o seu like, não se esquecer de assistir até o final e, claro, se não é inscrito, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Faça isso para nos ajudar e também colaborar para que possa cada vez mais os nossos vídeos, as nossas aulas, nossas exposições e palestras alcançar muito mais pessoas. Hoje vamos falar de neuroplasticidade, vamos falar também de um assunto mais voltado à neurolinguística e vamos falar de questões que são pertinentes a uma realidade múltipla, como dentro do próprio sistema nervoso central. O sistema nervoso central, quando nós falamos sobre ele, nós estamos falando de uma proposta mais voltada a questões dentro do seu ser que são de ordem neural, certo? E o sistema nervoso central, adquirido mais recentemente na escala filogênetica, certo? Ele vai permitir uma modulação do comportamento. Então, uma série de comportamentos, eles visam uma interação e eles se tornam comportamentos instintivos. Por mais até estereotipados que eles venham a ser, eles podem sim sofrer alguma espécie, tá, de modificação de acordo até com a própria pressão do meio ambiente em que a pessoa está intervindo, sociabilizando, que está participando. Então, é muito influenciado essa questão pelo meio ambiente. O aprendizado, por exemplo, por sua vez, ele vai implicar, tá, numa mudança de um comportamento até através da própria experiência, em que vai exigir como pré-requisitos a própria aquisição de conhecimento a respeito do mundo e da própria memória. Então, para codificar, estocar e acessar este conhecimento, vai ser preciso esse desenvolvimento todo, o comportamento instintivo. Até para os profissionais que atuam na área da aprendizagem, da reabilitação, né, como neuropedagogos, também a psicopedagogia, certo? Vão trabalhar com esse desenvolvimento, essa capacidade, essa relação equilibrada com o meio. Os próprios psicólogos que atuam na educação também trabalham com essa proposta. E ainda é possível que o indivíduo aprenda a se comportar levando em conta algumas questões como o equilíbrio com o próprio meio ambiente, o próprio seu interagir com o meio ambiente, a própria sua sociabilização com o meio ambiente, ela vai ter um sentido muito voltado a essa questão e vai ser importante, vai ser um grande contributo. A sobrevivência, a otimização do desempenho vão determinar até aquele grau de participação de mecanismos genéticos ou até ambientais, tá? Que vão exemplificar programas pré-determinados geneticamente e vão garantir aquela atividade muscular relacionada, inclusive, à alimentação. Uma outra questão também é a condição pré-programada, que ela pode ser alterada mesmo até com os padrões de alimentações, tá? Comportamentos sociais que são, inclusive, relacionados ao ato de ingerir os alimentos, uma consistência desse sistema nervoso e se adapta a essas necessidades. Então, todo o outro lado, a linguagem, as atividades mentais, a interação com o meio ambiente, os mecanismos geneticamente determinados, tá? Os mecanismos micro e macroestruturais da organização do sistema nervoso, eles vão conduzir a essa marcha de desenvolvimento do próprio equilíbrio do indivíduo, tá? E gradativamente o indivíduo vai conhecer o seu meio e vai aprender, assim, a reagir, e isso vai ser algo que vai proceder
dentro do sistema nervoso com uma capacidade adaptativa dentro até do que nós chamamos de neuroplasticidade. Aí que começa até a surgir a questão da neuroplasticidade, tá? E aí é interessante pensarmos e considerarmos que os significados, por exemplo, do tema aprendizagem, eles definem ou eles estão associados a uma conduta adquirida que torna possível, através do exercício, esse aperfeiçoamento, essa estabilidade, essa possibilidade até de refinamento e um papel ativo entre o aprendiz e o objeto a ser aprendido. Então, alguns significados da aprendizagem estão associados a agir, tomar, apoderar-se, a tornar, a reforçar a ideia. É um processo que podemos considerar até sensório-motor, tá? Então, na última década, por exemplo, os conceitos a respeito da plasticidade neuronal, eles vêm sofrendo uma extensa modificação. E essas extensas modificações estão surgindo com descobertas que vão, claro, sendo percebidas, sendo feitas, sendo descobertas durante muitas décadas, considerando, inclusive, que apenas o sistema nervoso imaturo ou aquele que está em desenvolvimento, ele é capaz de sofrer influências externas, que vão permitir, inclusive, uma reorganização estrutural a nível celular para compensar uma lesão. Então, essa recuperação do sistema nervoso após uma lesão, ela é considerada um evento restrito ao período, inclusive, da própria infância, da pré-adolescência, e vai ser, claro, teoricamente possível, dentro da atividade de um cérebro que é considerado maduro, tá? Então, nesses limites bastante até estreitos, atualmente, nós vamos vendo que há uma mudança gradativa que vai ocorrendo dentro desse processo da neuroplasticidade. E aí começa a surgir os desenvolvimentos dos períodos críticos e a emergência do comportamento que vai se tornando uma cadeia de processo que vai começar a diferenciação e a especialização celular, certo? E com isso, no caso das células nervosas, esses processos vão implicar justamente nessa capacidade de sintetizar os neurotransmissores e as enzimas e desenvolver aqueles receptores proteicos e formar conexões específicas com outras células na sua própria periferia e na sua própria distância. E até numa fase muito precoce da formação do embrião e de toda uma organização das células nervosas, nós podemos ver surgir uma estrutura embrionária, surgir toda uma condição neuronal que vai formando essa formação neuronal e essa formação da neuroplasticidade que vai implicar no mecanismo de formação do próprio desenvolvimento de alguns comportamentos extintos no ser e da maneira como eles são implicados no desenvolvimento da sua participação social e da sua atuação no aspecto de comunicação social, tá ok? Era isso, então, que nós tínhamos para esse momento pequeno, flash, né? Para aprendermos mais sobre um assunto, um flash, para aprendermos mais sobre um tema que nós estamos trazendo aqui nesse espaço extraordinário de saberes para você. Obrigado a todos.